Olha, Jones, acredito eu, né, olhando com o que a gente tem até agora, que não sei se vai piorar o Brasil e o próprio Supremo Tribunal Federal, mas não vai melhorar. Não vai melhorar como devia. E essa é a principal sensação que fica da primeira escolha do presidente Bolsonaro para uma vaga no Supremo, né? A primeira reação da imensa maioria foi assim, o famoso quem, né? É um ilustre desconhecido. Vem do Piauí, um sujeito discreto, estava lá como desembargador pelo 5º Constitucional, né, indicado no governo Dilma. Isso tudo já incomoda um pouco, mas não é o fim do mundo, né? O próprio presidente provocou, falando, o Tarcísio Gomes, que é um grande ministro, estrela do governo, veio do governo Dilma. Então, a princípio, isso não é o fim do mundo, né? Mas aí começaram a investigar um pouco melhor. Não, então o que ele pensa, o que ele defende, e aí viram que tem algumas posições aí que o presidente diz que está 100% alinhado, né, sobre aborto, sobre armas e tudo mais, e que tem que esperar os votos para ver, mas o que nós temos até aqui não é muito animador, né? Então, ele tem posturas questionáveis, a própria tese dele, a Janaína Pascoal, que é da área, leu e levantou questões importantes, né, sobre uma postura que não seria tão alinhada, principalmente a questão do aborto. A própria Cris, na Gazeta, fez uma abordagem, um levantamento e viu que não são posturas, no mínimo, não são posturas firmes sobre esses assuntos que a base bolsonarista gostaria, né? Então, isso é o segundo ponto. Não são posturas claras, exatamente. Ele tem uma postura discreta, o que eu acho que joga a favor dele, em relação a muitos pavões que estão ali no Supremo. Ele não gosta muito de holofote de imprensa, de entrevista, e ele se diz um garantista. Então tem algumas questões que surgiram aí, que eu acho que foi um pouco de ruído, né? Que não é necessariamente, até o caso da lagosta, que o pessoal pegou muito, né? Isso para mim é tão menos relevante, mas assim, às vezes é o seguinte, às vezes é que ele acha que não cabe a ele decidir. Então até o caso da prisão em segunda instância, que foi muito mais relevante, né? Ele falou, ele explicou, ele esteve conversando com deputados, uma dessas deputadas me ligou, então eu conversei com ela falou, Rodrigo, eu estive com ele, eu também estava com muitas angústias e conversei, e assim, ele me deixou mais tranquila em relação a certos pontos e falou, olha, prisão em segunda instância, eu posso ser contra ou posso ser a favor, o que eu sei é que essa decisão precisa passar pelo legislativo. Então isso por si só já é relativamente positivo em relação ao Supremo que temos hoje, que é um Supremo muito ativista, né? O principal defeito desse Supremo com essa configuração, que foi sempre importante lembrar, montada durante a quadrilha do PT no poder, com um Congresso que teve que fazer a sabatina sob mensalão e petrolão. Então, 7 dos 11 ministros são indicados pelo PT nessas circunstâncias, né? É um Supremo muito ativista. Então, se o sujeito for um cara discreto e garantista, nesse aspecto já é melhor. Agora, veja, o garantismo no Brasil, ele tem um tom pejorativo e com toda razão. O que é o garantismo no Brasil? É você encontrar todas as brechas legais para garantir a impunidade de quem pode, de quem tem poder, do andar de cima, né? Do foro privilegiado e da turma que tem condições de bancar milhões com as bancas de criminais aí que são as melhores do país, né? E tem seus, muitas vezes, contatos, para não dizer conchavos, não quero ser leviano, mas com o próprio Supremo, né? Então, é óbvio que o garantista excessivo no Brasil, ele pode ter um sinônimo aí de ser a favor da impunidade. O nome que vem à tona é o próprio Gilmar Mendes. Agora, eu já disse em várias ocasiões, né, que eu prefiro um Gilmar Mendes com todos os defeitos, e não são poucos, a um Barroso. Eu já fiz até uma analogia uma vez, e é muito antiga, está no blog da Gazeta, para não dizerem que o Bolsonaro se vendeu, essas baboseiras, né? O Gilmar Mendes é uma espécie de MDB dentro do Supremo, e o Barroso é uma espécie de PSOL. É muito simples, eu prefiro o MDB. Então, esse é um problema. Agora, Jones, quando a gente vai avaliar a escolha, né, aí tem outras questões importantes. Então, ele é um ilustre desconhecido, as posturas são, no mínimo, incertas, né? Mas aí a gente vai para o terceiro critério. Quem gostou, quem saiu em defesa, quem elogiou e quem ficou cabreiro, receoso, com o pé atrás. Bom, quem gostou a gente sabe. O Santa Cruz da OAB, que é petista, o Dias Toffoli e o próprio Mendes, o senador líder da oposição,
líder da oposição, que é o Randolph Rodrigues, né, que está saindo em defesa, não, a questão da tese de doutorado não é tão grave e tudo mais. Então, a senadora Cátia Abreu. Então você vai vendo o Renan Calheiros elogiando até o Bolsonaro. Então, quando você começa a ver quem aplaudiu, você fica assim, ih, caramba, é o meu critério quase infalível, né? E aí você vai ver quem que chiou. Até uma coisa... O Davi Alcolumbre elogiou também, exatamente. E fizeram uma confraternização e tudo. Ele é próximo do Ciro Nogueira, né, que é do PP, então... Agora, quem que chiou? E aí também a gente derruba uma narrativa falaciosa de muita gente aí, né? Quem chiou e chiou muito, e criticou e subiu o tom, e mostrou independência, foram os bolsonaristas, o que eles chamam de ala ideológica, os olavistas. Então, essa turma, mas gritou, derruba aquela história de gado, de mito, de cegueira, de robô. Não, são pessoas que mostraram o seguinte, aqui tem uma agenda. O Bolsonaro não é Deus, o Bolsonaro não é mito, o Bolsonaro é um cara provavelmente com boas intenções, alinhado 80% com a pauta de direita, e é a arte do possível na política, não é um ambiente de sonhadores românticos. Mas criticam quando tem que criticar, e criticam duro, pesado, né? Então, essa revolta de muitos bolsonaristas /olavistas demonstra a baboseira dessa narrativa de boa parte da imprensa, de gabinete do ódio, de todo mundo ser robô, de gado que diz amém para qualquer coisa que vem do governo. Isso não existe. Isso é uma narrativa cafajeste, isso ficou claro, né? Mas, para mim, agora fazendo a minha análise, né, juntando tudo isso, principal ponto, Jones, é a chance perdida. O presidente não podia e não pode errar nessa escolha. Eu quero lembrar aqui, quem está nos acompanhando, nossos ouvintes, que muitos defenderam a eleição do Trump em 2016 basicamente com um argumento. A escolha para a Suprema Corte. Falava assim, isso não é uma eleição importante para 4 anos, mas para 40. Os democratas, cada vez mais radicais à esquerda, vêm aparelhando a Suprema Corte com ativistas, e nós precisamos voltar a ter juízes na corte. Juízes, certo? Então, o Trump venceu, tem muitos defeitos, tem muitas qualidades, o governo tem virtudes, né? Mas nesse aspecto ele mostrou que veio. Ele escolheu o Gorsuch, depois o Kavanaugh e agora a Amy Coney Barrett, que são 3 conservadores, 3 juízes, né, originalistas, aquilo assim, eu não estou aqui para interpretar e fazer lei, isso é legislativo, eu estou aqui para fazer cumprir a lei, e existem os ritos legais para você mudar, se for o caso, até mesmo a Constituição, mas não me peça para ser um déspota esclarecido que quer empurrar a história na direção da justiça. Eu não estou aqui para ser um ativista, para legislar, para isso existem os ritos legais, mesmo para mudar a Constituição, se for o caso, certo? Então eu estou aqui para fazer valer a lei, e isso é um juiz, né? E isso que não tem indicação democrata nessa linha. Então o Trump cumpriu essa promessa de campanha e cumpriu muito bem. O Bolsonaro tinha a primeira grande oportunidade. Ele acertou com Cássio Marques Nunes, o piauense que entrou como desembargador pelo 5º, indicado pela Dilma, e que tem a tese dele aparentemente plagiada, ou então escrita a 4 mãos, e o currículo meio turbinado, e agora a própria orientadora está dizendo que vai ter que rever, que parece uma coisa esquisita. Então, assim, é óbvio que não parece uma boa escolha. É óbvio que o presidente errou na mão, com tantos nomes, a base toda pedindo alguém como, por exemplo, Ives Gandra Martins Filho, que é novo, que tem 61 anos, que ainda ia ficar lá, tudo bem, não ia ficar 27 anos, né? Mas deve ter gente, tem o Thomson Flores, tem muita gente aí séria, gente boa, né? Que é juiz, que fez concurso e é juiz, está no magistrado, que tem uma visão muito mais alinhada ao conservadorismo. Então, assim, não dá para dizer que o presidente acertou nessa escolha. Agora, pode ser que ele não se mostre se vingar mesmo, né? Tão catastrófico como a base mais militante, ideológica está dizendo, está alertando? Pode, né? O PGR teve muita gente ali que rompeu com o Bolsonaro,
na escolha do Augusto Aras e depois viu, também não é assim, é meio crítico a alguns excessos da Lava Jato, isso não pega muito bem, mas calma lá, né? A Lava Jato também não é um Estado paralelo. Então, tem gente que engoliu. Depois de um tempo, assim, tem coisas que me incomodam, mas não é um grande sabotador oculto do Estado Democrático de Direito, né? Então, eu acho que tem gente querendo dar o benefício da dúvida do presidente, mas só o fato de existir esse debate, esse racha, essa dúvida, me leva a crer e concluir que o presidente errou na escolha. Não dá muito para concluir nada diferente. Errou. Bolsonaro tinha que ter escolhido, tinha que ter indicado um nome muito mais forte e não convence o argumento de que ele ia cair na sabatina do Senado. Até hoje é raríssimo o Senado derrubar alguém. Se tem alguém com notório saber jurídico, reputação ilibada, alguém como Ives Gandra Filho, eu quero ver os senadores derrubarem. Eu duvido eles não iam ter coragem de fazer isso.